O engenheiro Ricardo Conde é presidente da Agência Espacial Portuguesa. Está connosco e vai agora falar-nos. Bem-vindo. Primeiro, muito bom dia e muito obrigado a Ponte Sor. Não está aqui agora o caro amigo Hugo Hilário, mas cumprimento esta iniciativa e eu vou pegar um pouco nas palavras do engenheiro Hugo Hilário para celebrar de alguma forma a inovação e a visão que aqui o município teve há 5 anos atrás, quando colocou uma nova dimensão naquilo que era não só o aeronáutico, mas também numa dimensão do espaço. Eu não sei se têm conhecimento, mas decorre aqui contigo, na tenda, a 5ª edição da competição europeia de lançamento de rockets, uma competição universitária pré-industrial. Convido-vos a fazer essa visita ali ao paddock. É absolutamente fantástico ver o talento e ver o talento também de Portugal, o talento de algumas universidades e o que se faz de melhor não só em Portugal, também na Europa. E falo aqui na inovação porque a inovação também tem uma dimensão de processos e muitas vezes de vontade. A inovação pela vontade. E vou-vos compartilhar aqui uma história que foi determinante hoje para inscrever, digamos, esta ambição de Portugal na Europa e também no mundo. Há 5 anos atrás, naquele momento pré-pandémico, recebemos um telefonema, na altura do diretor-geral da Agência Espacial Europeia, a fazer uma pergunta muito simples. Dadas as características inovadoras e a ambição de Portugal também ter um papel no espaço, nas tecnologias do espaço, será que há lugar para Portugal acomodar, por exemplo, uma iniciativa de lançamento de rockets na Europa? Aquela pergunta apanhou-me e aos meus colegas desprevenido, mas também numa atitude sempre proativa dissemos logo que sim, e posso-vos dizer que nem imaginava a complexidade deste sim. Porque reparamos que este desafio foi colocado face à impossibilidade dos outros Estados-membros, dos outros países, acomodarem esta atividade nos seus países devido a condições de segurança, a questão do espaço aéreo, um conjunto, digamos, de complexidades. Eu não sabia, com franqueza, se aquele sim se resultaria ou se materializava de facto em alguma coisa. Eu lembro-me, em particular, de pensar naquele preciso momento, eu vou fazer um telefonema para alguém que sei que tinha como ambição, de alguma forma, alavancar todas as atividades ligadas ao aeroespacial, mas colocar também uma dimensão do espaço com algo concreto. E liguei para o presidente aqui da Câmara, o Hugo Hilário. Ele, sem saber praticamente o que eu gostava de dizer, disse-me logo sim e logo se vê como. E é isto um pouco, muitas vezes, que faz falta nos organismos públicos. Nós hoje vivemos e já vou elaborar um bocadinho esta história, mas hoje vivemos aqui, em particular na Europa, um grande dilema entre inovação e regulamentação. Eu não sei se têm esta ideia, ou esta noção, a Europa é um dos lugares do mundo mais inovadores. Mas quando toca a concretizar a inovação, a ganhar escala, muitas das boas ideias migram para os Estados Unidos, porque há mercado. Este é um grande problema porque a Europa é muito institucional e tem um peso, de facto, desproporcionado entre a inovação e aquilo que é a regulamentação. E isto deve ser tido em consideração face àquilo que são as decisões arrojadas. E esta foi uma decisão arrojada no escuro. Mas é preciso contar com os parceiros. E foi isso que a Agência Espacial Portuguesa, juntamente com o município de Ponte Sor,
fez um caminho de parcerias. E as parcerias com a NAV, com a ANAC, com a Proteção Civil, com a Polícia, por causa das questões dos explosivos, com a Autoridade Aeronáutica Nacional e também com a nossa defesa, com as nossas Forças Armadas, em particular o Exército. E esta, se calhar, foi a grande lição que nós aprendemos. Fazemos tudo, fazemos bem, mas temos que fazer em conjunto. Tivemos outras experiências semelhantes. Voltando a esta história. Há 5 anos atrás, no período pandémico, fizemos a primeira competição de rockets com 5 equipas. Eu estou a olhar ali para o Rogério, que nos ofereceu um campo com fardos de palha e contentores, com medidas de safety. Um risco enorme. Não sabíamos muito bem onde é que estávamos metidos, mas foi, se calhar, aquele momento que nos permitiu traçar um caminho seguro. Explorar, de facto, o potencial aqui do interior e olharmos para uma oportunidade única que transformou, e sim, e agora evocando aquilo que o nosso Ministro disse, aquela ideia de pequenez em algo que o nosso talento, e somos muito talentosos nas universidades, nos nossos engenheiros, mas também naquela, e eu vou usar esta expressão militar, e olho ali muito para os nossos militares, esta atitude assimétrica que nós temos que ter, de facto, face à nossa dimensão de recursos e que temos que ter, sermos rápidos, termos boas ideias e decidirmos também num mecanismo de autoconfiança com os nossos parceiros. E lançamos-nos nesse desafio. Passaram 5 anos dessa edição, que hoje faz parte também do panorama do Summit de aqui, Aeronáutica em Ponte Sor. E temos hoje, aqui, competem, e em particular hoje é o dia que nós vamos fazer a abertura deste campeonato internacional, à escala europeia, do EUROC, European Rocketry Challenge, em que estão 600 alunos das escolas técnicas da Europa. Alguns observadores. E vejam o que é que nós conseguimos aqui. A maior parte destes alunos que são hoje já profissionais do setor, estamos na 5ª edição, competiam e exerciam esta atividade nos Estados Unidos, na grande competição mundial. E esta pequena atitude aqui, nesta coordenação entre entidades, permitiu que a Europa, dar lugar à Europa para que isso se estabelecesse, em particular em Portugal. Eu penso que isto é um motivo de orgulho, coloca-nos aqui numa posição extremamente privilegiada e chegamos a um ponto que hoje estamos em condições de pensar se nós, para esta, em particular esta competição, estamos naquele momento que temos e podemos fazer um spin-off, estamos naqueles momentos de abrir a competição a nível mundial, rivalizando assim com os Estados Unidos. É uma competição de elevadíssima qualidade e que permitiu algo absolutamente excepcional. Nesta primeira edição, ou na primeira edição em 2020, no momento pandémico, convidamos uma equipa do Instituto Superior Técnico para fazer uma pequena experiência. Lançar um pequeno rocket. Isto foi feito, posso-vos dizer que foi um desastre absoluto. O rocket levantou 5 metros, deu 30 cambalhotas, mas foi o início. E foi o início para hoje nós termos, se calhar, uma das melhores equipas a nível europeu, em que motivou outras universidades a organizar-se em consórcio. Hoje, nós temos na Europa, Portugal, como uma potência nesta área. E desenvolvem-se aqui novas ideias que permitirão novas ambições. E como o colega falou em Santa Maria, as novas ambições de Portugal ter uma palavra no acesso ao espaço. Portugal ter uma palavra também nas ambições de criar um hub dentro deste momento, desta corrida espacial, na Europa e dar uma resposta à Europa, criando um hub de acesso e retorno do espaço. E este ano vai ser o ano em que isto vai acontecer. A partir desta experiência que nasceu aqui em Ponte Sor, criou-se uma pequena equipa que já permitiu um lançamento experimental de Santa Maria e que abriu a porta àquilo que será
os futuros portos espaciais também a operar no nosso país. Isso é extremamente importante no momento em que se fala de competitividade do setor, no setor do espaço, mas é extremamente importante para Portugal, como sendo em Portugal que se possa dar também para a Europa uma capacidade que a Europa não tem. Portanto, esta é uma resposta e são setores que se ligam e são competências que se interligam para fazer de Portugal também esta ambição de sermos, assim como na aeronáutica, termos uma voz na componente espacial. E também na parte do retorno. Nós vivemos hoje num momento de transição naquilo que são as tecnologias do espaço e nos seus momentos de aplicação. E é extremamente importante nós definirmos âncoras aqui em Portugal e, em particular, aquilo que se está a fazer nas zonas remotas, periféricas, mesmo no interior, o exemplo de Ponte Sor, o exemplo de Santa Maria, também no norte, com os clusters que se estão a construir na parte espacial, para termos ofertas de nicho. Se nós olharmos para as tendências internacionais, nós percebemos aqui talvez algo que começa-se a definir aqui uma forma muito concreta quais são os principais atores naquilo que são as tecnologias do espaço. Se nós remontamos à década de 2000, e dou sempre este exemplo para nós compararmos o que temos hoje na era do espaço, em 2000, quando apareceu a internet, então nós tínhamos uma ambição de a transformação digital, iriam aparecer novos, digamos, clusters na parte digital. O facto é que apareceram, a maior parte são dos Estados Unidos, digamos, nas top 10 companies, se calhar 8 são americanas, 1 ou 2 europeias, algumas chinesas. O espaço vive exatamente este paradigma. A nova economia do espaço vai ser dominada, e nota-se nas tendências, pelas empresas norte-americanas. Algumas subejamente conhecidas. Conhecem a SpaceX, conhecem os serviços da Starlink, mas também a permanência no espaço. A estação internacional substituída por uma maior permanência por estações privadas. E aquilo que é o grande, talvez, paradigma de mudança, a militarização do espaço. Então, qual é o lugar de Portugal naquilo que possa ser uma oferta de nicho? É exatamente ver, em termos daquilo que são nossos recursos e o nosso potencial, como é que nós nos podemos posicionar. E na cooperação internacional, em particular no ambiente europeu que nós nos movemos, em que nós atuamos, Portugal pode e deve olhar para algumas áreas de nicho. O acesso, o retorno do espaço é uma delas. E ligo isto essencialmente aqui a Ponte Sor, porque foi um trajeto de 5 anos que hoje vai se materializar, este ano vai se materializar, mas também com novas vertentes, numas agendas industriais que se fizeram para o setor. Portugal prepara-se, já lançou este ano alguns satélites, prepara-se para, no próximo ano, lançar um conjunto de satélites que vão dar resposta a necessidades operacionais. E nota-se, neste momento, em alguns clusters, e em particular, algo que começa a ser diferenciador. A entrada, talvez neste paradigma, daquilo que é uma das grandes preocupações hoje nossas, que é a questão de defesa e segurança, nota-se a defesa já um player muito importante naquilo que é o setor hoje, a definição daquilo que é o setor espacial também em Portugal. Não só em Portugal, mas também na Europa. E, em particular, a importância do setor da defesa como um push do procurement para termos verdadeiramente uma economia de defesa. Eu não me alongo muito mais, queria só aproveitar esta oportunidade exatamente para enfatizar a importância do sonho. E, voltando ao início da minha intervenção, a importância de nós sermos arrojados. E sermos arrojados não é simplesmente nós criarmos, por exemplo, zonas livres tecnológicas, que nos parece que nos traz aquela ideia de que, enfim, no excesso de regulamentação, nós podemos ter aqui, se calhar, uma sandbox que nos podemos, eventualmente, agarrar para fazer a inovação. A inovação tem risco. A inovação deve ser
olhada como, de facto, o motor e aquilo que é o potencial de Portugal para colocar nestes dois nichos, o aeronáutico e o espacial. E é por aqui que temos que fazer o nosso caminho. E é este caminho que eu agradeço, e agradeço em particular a equipa do engenheiro Hugo Hilário, a visão que teve para o setor aeronáutico, que fez também, ou teve também, uma atitude arrojada para esta questão do espaço e que hoje está a ter os seus resultados e, em particular, também atrair investimento, que é algo que este setor, e em particular aeronáutico, tem vindo também, e a partir do espaço também, a atrair para Portugal. Posso só dizer que nos últimos 5 anos nós atraímos 10 importantes players internacionais. No ano passado atraímos uma empresa multinacional, que só essa empresa vai, de alguma forma, ter nos seus quadros 200, vai empregar 200 postos de trabalho. Portanto, isso é de uma dimensão enorme em Portugal. E isto leva-se, outra vez, à cooperação estreita também com as instituições, em particular a ICEP, está aqui o Pedro Roja, mas a ICEP, um papel importante, olhar para os clusters nacionais, perceber como é que há o interesse, como é que se cativa o interesse para atrair este investimento internacional. E o setor, em particular o setor de espaço, faz-se também naquilo que é esta dimensão de diplomacia económica, de diplomacia científica e a atração deste investimento. Portanto, são estas algumas dimensões que eu gostava de deixar aqui. Certamente, nos painéis que se seguem, abordaremos estas questões, mas é importante perceber, e volto ao início da minha intervenção, que termos uma visão, termos um sonho, apostarmos de facto na inovação, é aquilo que, de alguma forma, dá a possibilidade a países como Portugal, de dimensão, não vou repetir as palavras do Sr. Ministro, uma dimensão moderada, mas com expectativas e com ambições, de facto, muito grandes. Obrigado e obrigado outra vez pelo convite, Rogério e Hugo. Um grande obrigado por esta edição também do Pontessor Air Summit e que traz o espaço agarrado em si. Obrigado.